Ser sucinto, não irei extrapolar o horário, mas eu peço por gentileza a sua atenção só por alguns instantes, tá? Para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Já ouvimos Deus falar através dos louvores, através dos irmãos que aqui passaram, mas agora iremos ouvir a exposição da palavra de Deus. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a exposição da palavra de Deus. Sabe, irmãos, que o pregador ele é falho, viu? Eu posso errar, mas a palavra de Deus ela é inerrante. Aleluia, Deus! Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho segundo escreveu João, ele é um evangelho diferente. Nós conhecemos a Bíblia, o Novo Testamento. Nós sabemos que dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João, ele se destaca, pois ele não faz parte daquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, aqueles evangelhos que traz uma narrativa parecida. É bem verdade que cada evangelista, cada evangelho, ele tem a preocupação de apresentar Jesus de alguma forma. Por exemplo, Mateus, ele escreve o evangelho para os judeus, e o intuito de Mateus é apresentar Jesus como sendo o rei dos judeus. É por isso que Mateus ele traz a genealogia de Jesus, a fim de mostrar que Jesus ele era descendente de Abraão, descendente de Davi. Mas João, o seu evangelho ele é diferente. O objetivo de João aqui é mostrar a divindade de Cristo, mostrar a natureza eterna de Cristo. É por isso que no início do seu evangelho, logo no capítulo 1, a gente vai ver João dando início ao evangelho dizendo que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo é o próprio Deus. João traz à tona a natureza divina do nosso Cristo, mostrando que ele era o Deus encarnado. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos Jesus tendo alguns encontros com algumas pessoas que, com certeza, esses momentos, sem sombra de dúvida, se tornaram divisor de águas na vida daqueles que se encontraram com Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos Jesus se encontrando, ou melhor, um homem indo ao encontro de Jesus, um homem chamado Nicodemos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela está dividida em capítulos e versículos, mas no seu original não existe essa divisão. E às vezes essa divisão de capítulos e versículos acaba prejudicando o entendimento e a interpretação bíblica. Porque na verdade o capítulo 3, ele não é um capítulo isolado, ele é a continuação do capítulo 2. Capítulo 2, Jesus ele tem acabado de operar o seu primeiro sinal nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. E a Bíblia diz que Jesus ele operava sinais, prodígios e maravilhas. Capítulo 2, versículo de número 23, você vai ver o texto dizendo assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Versículo de número 24, o texto vai dizer: mas o próprio Jesus não se confiava a ele, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia a natureza do homem. Quando nós chegamos no capítulo 3, você vai ver o texto que diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que é que Nicodemos estava se referindo? Nicodemos estava se referindo justamente aos sinais do capítulo 2 que Jesus fazia. E a Bíblia diz que muitos creram
nele. Mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia a natureza do homem. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, e quando Nicodemos se dirige a Jesus, perceba que Jesus ele vai cortar o diálogo com Nicodemos. Jesus não vai deixar Nicodemos falar muito, mas ao mesmo tempo que Nicodemos se dirige a Jesus e diz: Rabi, bem sabemos que és mestre e filho da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade te digo que é necessário nascer de novo. E o que é o novo nascimento? Senão a regeneração dada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos o plano da salvação e a obra da salvação, nós vemos que a obra da salvação ela se divide em 4 pontos importantes. Primeiro, redenção. Jesus efetuou o sacrifício na cruz do Calvário. Segundo, conversão. O homem, ele se converte. Ele crê na mensagem, ele crê no sacrifício de Cristo. Terceiro, regeneração. O que é regeneração? Ele é o novo nascimento. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele vai dizer que Cristo nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Outrora todos nós aqui estávamos mortos em nossos vícios, em nossos pecados, em nossas vidas. Mais uma vez que nós nos encontramos com Cristo, nós somos regenerados e nascemos uma nova criatura. Quando Jesus olha para Nicodemos, Jesus diz: Nicodemos, na verdade te digo que é necessário nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Que era necessário haver uma conversão genuína de Nicodemos. Mas, olha o interessante, uma coisa é você dizer que uma pessoa precisa nascer de novo, uma pessoa que está lá fora. Uma coisa é você dizer para o pecador: é necessário você nascer de novo. Outra coisa é você dizer para um líder religioso. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era príncipe da sinagoga. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos conhecia os dogmas. Nicodemos conhecia a liturgia da sua época. Mas Nicodemos não conhecia a graça redentora. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Por quê? Porque apesar de Nicodemos ter uma aparência de um líder religioso, apesar de Nicodemos ter uma aparência de um líder, a aparência de uma autoridade, Jesus não olhava para o que estava por fora. Jesus olhava para dentro de Nicodemos e conhecia o coração de Nicodemos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o Deus que nos sonda e que nos conhece por dentro e por fora. Talvez a sua esposa não lhe conheça, talvez o seu marido não lhe conheça, talvez o seu pastor não lhe conheça, talvez o seu pai, a sua mãe não lhe conheça, mas só Deus e você sabe o que se passa dentro da sua alma, dentro do seu coração. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dizer, Ele quer falar contigo, Ele manda te dizer que Ele conhece o teu coração, Ele conhece os problemas que são na tua alma, Ele conhece as aflições que há dentro do íntimo da tua alma. E Deus manda te dizer que nesta noite tem refrigério, nesta noite tem renovação, nesta noite tem restauração da parte de Deus. Quando estiver nisso, por favor, levanta as suas mãos, abre a boca e glorifica. Porque se tem alguém que conhece-nos melhor do que nós mesmos, é o próprio Deus. É verdade, Jesus. O homem não tem a capacidade de conhecer o outro na sua plenitude. Às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos. Mas se tem um ser que conhece o homem perfeitamente, é Jeová. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos criou com as suas próprias mãos. É por isso que na carta aos Efésios, quando Jesus vai falar com João, e João está lá na ilha de Patmos, sabe o que Jesus diz? João, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso,
destra. E aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Sabe o que Jesus estava dizendo? As 7 estrelas aqui, pastor, representam os 7 pastores das igrejas. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Diga à minha igreja que eu sou aquele que tenho ela na palma das minhas. Ele não apenas tem a igreja na sua mão, mas ele anda no meio dos 7 candelabros. Nós só estamos aqui hoje porque o nosso Cristo anda no meio de nós. Porque esse culto não teria sentido se a sua presença não estivesse aqui. Mas nós louvamos a Deus porque a sua presença já se faz aqui neste ambiente. Aleluia. E se fosse você abrir a boca e glorificar o nome. Jesus, Ele é o Deus que nos conhece. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, diga, Jesus é o Deus que te conhece. Só que o texto continua, presta atenção. Versículo de número 3 do capítulo 3. Em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino. Olha o que Nicodemos vai dizer. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Só que Nicodemos não entendia que o que Jesus estava falando era algo espiritual. Aí Jesus vai dizer, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que Jesus disse: não te admires de eu te dizer, importa de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Porque nós, outrora, que recebemos a regeneração através da lavagem do Espírito, não podemos continuar na mesma vida que nós tínhamos no passado, porque agora nós nos tornamos nova criatura em Deus. Então me perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Aí Jesus vai dizer, Nicodemos, tu és mestre em Israel, Nicodemos. Tu és fariseu, tu és doutor, Nicodemos. E não entende o que eu estou falando? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não creres, como crerão? Como crereis se vos falar das celestiais? Por quê? Porque só consegue compreender as coisas do Espírito quem está em Espírito. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E Nicodemos não entendia, porque o que Jesus estava falando era de coisas celestiais. E só pode falar de coisas celestiais quem conhece coisas celestiais. É por isso que Jesus diz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Por que é que Jesus fala de coisas celestiais? Porque Jesus é de cima. É por isso que ele pode falar de coisas celestiais. Olha o que ele diz. Versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. É como se Jesus estivesse
Aleluia, Deus. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Olha o que Jesus disse. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está. Peraí. Como é que Jesus diz? A saber, o Filho do Homem que de lá desceu, e ao mesmo tempo ele diz, aquele que está no céu. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Ao mesmo tempo que Jesus diz, ó, eu sou aquele que desceu, mas também eu estou no céu. Eis aqui o mistério da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não é três deuses, mas é o único Deus que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É por isso que quando o Felipe chegou para ele e disse, mostra-nos um Pai. O que foi que Jesus disse? Felipe, tanto tempo eu estou com vocês, ainda pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Porque eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Forte. Aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha que coisa linda, irmãos. Porque na época de Jesus e nos primeiros séculos da igreja, surgiu uma falsa doutrina chamada de gnosticismo, que negava a natureza e a divindade de Cristo. E eles diziam que Jesus não era Deus. Só que Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia, Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Que o Deus eterno se humanizou, se fez carne. A pessoa bendita de Cristo é a imagem perfeita do Deus eterno, Criador dos céus. Glória. Jesus está mostrando para Nicodemos. Nicodemos, primeiro, eu conheço você por dentro, Nicodemos. Segundo, eu sou o verdadeiro Deus que se fez homem. Aleluia. Para quê? Aí ele vai explicar. Versículo de número 14. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós chegamos no versículo de número 16. E João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia. João 3,16 é a síntese. João 3,16 é o resumo de todo o plano da salvação. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse. Porque João 13,16 não foi dito por nenhum apóstolo. João 3,16 não foi dito por Pedro. Não foi dito por João. João 13,16 não foi pregado para uma multidão. Pelo contrário, João 3,16 foi recitado pelo próprio Cristo para uma única pessoa. Aleluia, Deus. Aí Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu leio esse versículo, porque Deus amou o mundo, eu faço uma pergunta. E a pergunta é: por que é que Deus amou? Aleluia! A pergunta é: por que Deus amou? É o que Jesus está tentando explicar para Nicodemos. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a palavra unigênito aqui no grego é a junção de duas palavras: unigênito.
O único que tem a mesma natureza do Pai. O Pai é eterno, o Filho também é eterno. O Pai é onipotente, o Filho também é onipotente. O Pai é santo, o Filho também é santo. O Pai é digno de adoração, o Filho também é digno de todo louvor e toda exaltação. Glória, glória. Eles vão se glorificar. Aleluia. Agora olha pra cá. Por que é que Deus amou? Você já parou para pensar? Primeiro, o amor de Deus não está condicionado ao homem. Ou seja, Deus não me amou porque eu sou bom. Deus não amou você porque você é bonitinho. Deus não nos amou porque nós temos condições financeiras. Por quê? Porque quando Deus olha para o homem, pastor, o que é que o homem vê? Ele vê o homem atolado nos seus pecados e nos seus delitos. E Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus olha para o homem, o que é que o homem merece? A morte. Por quê? Porque Deus não apenas possui amor, mas existe uma qualidade de Deus e um atributo de Deus chamado justiça. Aleluia. Então a justiça de Deus olha para o homem e diz: ele precisa ser punido. A justiça de Deus, o atributo de Deus que faz parte do seu caráter, olha para o homem e diz: se ele pecou, ele merece o inferno. Mas se de um lado a justiça de Deus clama para que ele exerça a sua justiça, do outro lado tem o seu amor que também clama. Tem o amor dele, está dizendo: Pai, perdoa-os. Tem misericórdia. É por isso que Abacuque diz: Senhor, aleluia, aviva a tua obra, Senhor, e na tua ira livra-te da tua misericórdia. Aleluia, Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. Você só está aqui hoje por causa do amor de Deus. Você só está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você só está aqui hoje por causa da graça de Deus. Porque só vocês de Deus sabem o livramento que Deus tem te dado para que você pudesse estar aqui hoje. Deus tem quebrado correntes e milhões para o nome dele ser glorificado. Então, se você abrir a boca e glorificar. É a graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Não é porque eu mereço.
vida. Tem sustento de Deus para a tua vida, porque Ele é o Deus que te chamou. Ele é o Deus fiel e Ele é o Deus que cuida de ti. Oh, Deus maravilhoso. Escute. Porque Deus amou, pastor. Se em mim não há nada que faça Deus nos amar, se em mim não tem nada que agrade a Deus, qual é a resposta para o amor de Deus? E a resposta é simples. O próprio João, na sua epístola, ele explica isso. Sabe o que João diz? João vai dizer que Deus é amor. Ou seja, Ele me amou não porque eu sou bom, mas porque Ele é amor. Aleluia, Deus. Amar faz parte do atributo de Deus. Aleluia. E ninguém ama como Deus ama. Ninguém Aleluia. Oh, mais glória. do que Deus. É por isso que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Isaías diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquece de nós. Talvez você não se sinta amado. Talvez você não receba o amor de quem você queria receber. Mas saiba de uma coisa: o amor maior só Deus pode te dar. As pessoas não vão conseguir te amar do jeito que você quer, mas existe um que te ama de forma incondicional. Glória a Deus. Ele te ama tanto que Ele enviou o seu único filho para morrer em cena. E aqui está um segredo. E a psicologia vai dizer que todo ser humano ele possui um vazio dentro de si. A psicologia chama isso de vazio existencial. Todo ser humano ele sente um vazio dentro de si. É por isso que as pessoas elas partem para a depressão, para o suicídio, para as drogas. Por quê? Porque ela sente um vazio e no afã de querer suprir esse vazio, elas não encontram sentido para a sua vida. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego, e Deus deu ao homem a sua presença. Só que deu um porém: o homem pecou. E quando o homem peca, pastor, o homem perde a presença dele. E ao perder a presença de Deus, o homem agora se encontra dentro de si em um vazio que ninguém pode preencher. E se o ser humano não entender que ele não consegue preencher esse vazio a não ser com a presença de Deus, ele vai andar para um lado e para o outro. Vai em igreja, vai em outra, entra numa religião, sai de uma religião, procura tudo, ele vai nas drogas, ele vai na cachaça, vai na prostituição e não consegue. Por quê? Porque só existe um que consegue preencher o homem. Aleluia, Deus. Oh, glória. É verdade. Que é a presença do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: eu estou indo, mas não se preocupe, porque eu enviarei o Consolador.
ele possui a mesma. Quem é? É o Espírito. É o Paracletos. O Consolador. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não tenha medo. Meu Deus. Não precisa se preocupar, porque Ele vai dar sim com vocês. Aleluia, Deus, glória. Se você passar pelo vale, Ele está no vale. Se você andar pelo deserto, Ele também está no deserto. Se você passar pelo vale da sombra e da morte, Ele também está aqui. Se faltar um alimento na geladeira e no armário, Ele está ali para te dar sustento. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Porque eu tenho a palavra de Deus para liberar para a sua vida. Não se preocupe. Qualquer Espírito de Deus vai mandar o suprimento para a tua vida. O Espírito Santo de Deus vai te sustentar. Provisão de Deus. Tem provisão de Deus. Tem provisão de Deus. Deus vai mostrar que Ele é fiel na tua vida. Deus vai mostrar que Ele é o Deus que te chamou. Ele é o Deus que cuida da tua chamada. Ele é o Deus que cuida do teu ministério. Ele é o Deus que cuida do teu casamento. Ele é o Deus que cuida da tua família. Porque Ele é fiel. Para encerrar, porque Deus amou o mundo de tal que deu. Porque o amor de Deus não é demonstrado apenas em palavras, mas também em um ato. Jesus, Deus, pegou aquilo que Ele mais tinha de precioso, o seu único, e dá. Agora imagine a cena. Jesus está saindo do Getsemane e está indo para a cruz do Calvário. Só para você ter uma ideia, o percurso que Jesus traça do Getsemane, de onde Ele é preso, até o Gólgota, onde está a cruz, era um percurso que durava cerca de 1 hora. Detalhe, levando a cruz. Aleluia! Jesus levava o partículo da cruz, que é a parte horizontal da cruz. A parte vertical ficava lá no monte. Está lá Jesus, com um pedaço de madeira que pesava cerca de 60 quilos. Detalhe, ele já havia sido chicoteado. Ou seja, ele está fraco. Está ferido. Mas ele vai caminhando. Alguns diziam: tu não és Deus, tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas ele está caminhando. Ele não pode parar. Ele tem uma missão para cumprir. Os soldados estão cuspindo no seu rosto. Isaías diz que como ovelha bruna, ele segue o seu trajeto até o matadouro. Aleluia, Deus. Como ovelha bruna, ele não abriu a
Aleluia, Deus. Ele estava levando as nossas enfermidades. É Isaías que diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O peso do pecado estava sobre ele. E ele olha para o céu e diz: está consumado. A palavra grega aqui é tetelestai. Sabe o que significa? O preço já foi pago. A obra da salvação está consumada. E agora não tem mais separação entre Deus e o homem, porque o véu foi rasgado. Jesus, ele é tão poderoso, irmãos, olha. Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que Jesus, ele teve que dar uma forcinha para a morte. Sabia disso? Porque a morte, pastor, não tinha poder sobre ele. Como a morte não tinha poder sobre ele, ele teve que se entregar. Aleluia. É por isso que na cruz ele vai dizer assim: ó, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Por quê? Porque a morte só tem poder sobre o pecado. Como ele não tem pecado, a morte não tem poder sobre ele. Aí ele morre. Atos capítulo 2, versículo de número 24. O texto vai dizer: e todas as ânsias da morte, porque não era possível contê-lo. Sabe o que o texto está dizendo? É que a morte até tentou. A morte até tentou segurá-lo. Mas ao terceiro dia, ele rompeu com os grilhões da morte. Aí Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: ó morte, cadê o teu aguilhão, ó morte? Ô inferno, cadê a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, e a vitória é nossa pelo sangue. Ele morreu como um cordeiro, mas ele vai ressuscitar como leão. Profeticamente, imagine Jesus sendo assunto aos céus. Atos capítulo 1, ele está sendo levado. Aí o salmista vai dizer no salmo de número 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia. Levantai, ó entradas eternas. Para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Os anjos podem continência e diz: o Senhor dos Exércitos. Poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele morreu como cordeiro e ressuscita como? A última vez que os apóstolos viram, ele estava no corpo de carne e osso. Mas Apocalipse capítulo 1, como é que ele aparece para João? Seus cabelos eram brancos como a lã branca. No seu peito era traçado o cinturão de ouro. Os seus pés reduziam como latão que tinha sido refinado numa fornalha. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saiu espada aguda de 2 fios. A sua voz era como a voz de muitas águas. João cai prostrado aos seus pés. Ele pega João, coloca João de pé, e João não tem mais. Eis que estive morto, mas estou vivo para todos sempre. Verdade. E tenho a chave da morte e do inferno. O diabo é tão pobre, irmãos, que nem a chave da casa dele ele tem. Porque Jesus tomou. Ele é o Deus que manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno.
que está sentado sobre o trono e ele tem um livro. Meu Deus! Escrito por dentro e por fora. Aí o anjo brada dizendo: ninguém no céu, na terra e debaixo da terra é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí um dos anciões olha para João e diz assim: João, não temas. Eis aqui quem? O leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Ele morreu, João, mas ele ressurgiu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, Deus. Ele pega o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Os 24 anciões que estavam ao redor do trono se prostram diante dele e vai dizer: digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Aí Pedro vai dizer: e vós sois a geração eleita, sacerdócio, nação santa, o povo adquirido. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E aqui eu vou encerrar. Porque este povo foi comprado com alto preço. Não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi purificado pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos neste momento. Glória, glória a Deus! Porque Deus te trouxe aqui nesta noite para isso. Porque Ele quer renovar a tua vida hoje. Deus vai trazer uma restauração para a tua vida, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua família. Porque Ele é o Deus que te ama. Ele é o Deus que te separou. Ele é o Deus que te chamou. Ele é o Deus que te conhece por dentro e por fora. Ele é o Deus que ouve as tuas orações. Ele é o Deus que contempla o teu caminhar. Ele é o Deus que conhece aquilo que você tem pedido para Ele. Deus manda te dizer: eu te conheço. E quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Nesta noite tem cadeias sendo quebradas pelo nome de Jesus. Tem correntes sendo quebradas em nome de Jesus. Tem pessoas que entraram aqui angustiadas, aflitas por dentro, cheias de preocupações e de indagações, mas Deus manda te dizer: eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus que cuido de ti. E Deus manda te dizer: acalma o seu coração. Acalma o seu coração e veja que eu sou fiel na tua vida. Você não vai parar no meio do caminho. O seu barco não vai naufragar no meio dessa tempestade. Porque Deus está no barco. Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco.
de Jesus nesta noite? Cadê a primeira pessoa que estava afastada, mas quer se reconciliar com Jesus nesta noite? Se tem alguém que quer aceitar a Cristo ou quer se reconciliar com Cristo, venha, porque eu vou orar por você. Saiba que o Deus que te chamou, Ele é o Deus que te conhece. Saiba que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Deus não se esqueceu daquela promessa que Ele te fez. Talvez você até tenha esquecido, mas hoje Ele te traz a memória. As palavras e as promessas que Ele fez na tua vida não vão te cair por terra, porque Ele é fiel na tua vida. Cadê a primeira pessoa que quer se entregar a Cristo? A primeira pessoa que quer se reconciliar com Cristo? Eu sei que a mensagem já foi pregada. Eu sei que a mensagem já foi exposta. Eu sei que o recado de Deus já foi entregue para esta igreja. Mas se não tem, eu queria encerrar a minha participação fazendo uma oração. E eu quero orar por você que quer receber um renovo da parte de Deus. Você que veio aqui e quer receber algo especial da parte de Deus, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Porque Deus tem algo preparado para a sua vida hoje. Cadê aquelas pessoas que querem receber algo especial de Deus? Cadê aquela pessoa que quer receber um renovo e uma restauração